Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que é o poder do Espírito Santo. Nós estamos vindo de uma terça-feira que foi céu na terra, o som do céu bradou aqui nesse lugar, bradou nas nossas casas, na nossa vida. E hoje o Espírito Santo quer que a gente continue falando sobre isso, vamos nesse mover aí. Eu quero te convidar a você abrir a palavra de Deus, ou você acompanhar aí no telão. Nós vamos ler na NVI, lá em Mateus, o capítulo 11, o versículo 11, Mateus 11, 11. O poder do Espírito Santo. Mateus 11, 11 diz assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora você vai fechar os seus olhos, nós vamos orar aqui. Pai, nós queremos agora colocar nossas vidas diante de Ti. Estamos vindo de um ambiente de adoração, de honrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, e que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações através da Tua palavra, e que essa noite venha trazer frutos de 100 por 1 em nossas vidas, no nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. O poder do Espírito Santo, você que está conosco, o poder do Espírito Santo. Queridos, nós falamos aqui nessa passagem sobre João Batista. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. E aqui continua: todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus, ele estabeleceu um padrão quando afirmou que João Batista, ele foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Comparado com eles, João Batista foi o maior. João não fez nenhum milagre, pelo que sabemos. Você não vai ver na Bíblia falando sobre milagres, curas, poderes sobrenaturais a respeito de João Batista, mas o seu ministério foi glorioso e necessário para abrir o caminho para Jesus. O ministério profético de João Batista foi diferente do ministério profético de Daniel, de Elias, dos profetas do Velho Testamento. E o Senhor disse que João foi o maior dentre todos os profetas. Então isso é um título muito importante. E quando o Senhor diz isso, nós estamos aprendendo o quê? Todas as vezes quando Deus fala algo, irmãos, Ele está estabelecendo um padrão. Mas o mesmo Jesus disse algo surpreendente. Da mesma forma que falou que João Batista era o maior de todos os profetas até ali, agora ele disse assim: o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. E no decorrer dessa mensagem de hoje nós vamos entender o que Jesus estava dizendo aqui: o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Jesus não disse, irmãos, que aqueles que estão no céu são maiores do que João Batista. Não falou daqueles que estão no céu. Mas aqui Jesus estava apontando para um tipo de vida que seria acessível e possível para todo o crente. A gente tem falado uma série de palavras encaixadas, alinhadas umas com as outras, tanto no domingo, quando os irmãos estão ministrando aqui na terça-feira. Nós entendemos que, igual quando a Bíblia disse, né, que os sinais seguirão os que creem, nós já falamos sobre isso: curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Ou seja, isso está disponível para todo aquele que crê no Evangelho, crê em Jesus. E aqui, irmãos, esta passagem está querendo dizer que está apontando para um tipo de vida que seria acessível e possível para todo crente. E o próprio João Batista declarou algo muito forte, que eu quero ler com vocês, que está lá em Mateus, o capítulo 3, o versículo 11. Diz assim, olha o que João Batista disse: eu os batizo com água para o quê? Arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Aqui ele está falando de quem, gente? Jesus. Depois, eu batizo vocês com água para arrependimento, João Batista falando, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora eu vou dar um pulo com vocês no versículo 13 e 14. Diz assim, continuando esse mesmo raciocínio, olha só:
Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por quem, igreja? Por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João aqui confessou a sua necessidade e vontade pessoal de receber o batismo de Jesus. Aqui João estava dizendo: eu quero ser batizado por ti. Eu acabei de falar que depois de mim vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero ser, a minha vontade é eu ser batizado por ti, Jesus. João aqui confessou a sua necessidade, a sua vontade pessoal de receber o batismo de Jesus. Irmãos, presta atenção nisso aqui que o pastor vai falar. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento e nem mesmo João Batista tinha o que estava para ser oferecido ao menor de todos os santos: o batismo no Espírito Santo. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento e nem o próprio João Batista, que veio para abrir o caminho, eles não viveram o que é o batismo no Espírito Santo. Eles recebiam às vezes porções de poder, eles eram cheios de uma capacidade para realizar uma tarefa específica, mas aquele poder não ficava dentro deles. E aqui, irmãos, algo estava pronto para acontecer que ia mudar a história da humanidade. E aqui é por isso que diz: estava sendo oferecido ao menor de todos os santos o batismo no Espírito Santo. O objetivo de Deus, que além de revelar a Cristo, era para que todos os nascidos de novo recebessem o batismo no Espírito Santo. Hoje, irmãos, acontece algo diferente de todo o Velho Testamento. Eu e você temos um privilégio. Assim como nós falamos no começo do ano, que o que era promessa para nós é uma realidade, Cristo em nós, mas não para por aí. O que aconteceu com os profetas, o que o João Batista foi intitulado como o maior dos profetas, agora tem algo nesse tempo presente que eles não viveram, que é serem batizados no Espírito Santo. E isso está disponível para nós, irmãos. O objetivo de Deus, além de revelar Cristo, era para que todos os nascidos de novo recebessem o batismo no Espírito Santo. Por isso que nós somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja que crê na revelação, nós somos uma igreja que crê nos dons espirituais, porque a salvação é o primeiro passo, mas não para por aí. Depois que você é salvo, nós precisamos de conhecer o Espírito Santo, irmãos. Por isso que todo ano aqui na igreja, especialmente, nós temos a conferência do Espírito Santo. Todo ano, irmãos, desde 2014 que o Senhor ministra isso aos nossos corações. E Deus falou algo muito forte comigo em relação à igreja. Eu vou compartilhar isso para vocês, irmãos. Eu acho que isso aqui eu não falei ainda. Pega essa palavra no seu coração, no seu espírito, que está descendo um download aí. No começo do ano, lá para meados de janeiro, fevereiro, eu senti uma impressão muito forte no meu espírito, porque exatamente entre 2014 a 2015, presta atenção, os irmãos que estão caminhando conosco desde 2014, 2015 vão entender esse raciocínio junto com o pastor. Em 2014 para 2015, a Missão Aliança viveu uma revolução em relação ao mover do Espírito Santo, aos dons, revelação, avivamento. Nós começamos a viver algo, eu digo até de forma coletiva. Muitas pessoas foram tocadas, receberam o batismo no Espírito Santo e começaram a fluir em áreas que nunca haviam fluído antes. Nós vivemos um avivamento poderoso de 2014 para 2015, justamente quando o Senhor também começou. O que foi um divisor de águas para esse avivamento começar a vir como algo novo para nossas vidas foi justamente a nossa primeira conferência do Espírito Santo. Pensa, irmão, num domingão de manhã, a igreja no tamanho menor, a gente na conferência aqui, né? Aquele mover de Deus, Deus operando coisas tremendas. A partir dali, de 2014 em diante, a igreja começou a caminhar no mover de Deus, os dons se manifestando. Às vezes o que antes era 2 ou 3 que vivia, a igreja começou a entender isso. Os líderes de célula começaram a viver, se mover no Espírito Santo. Os membros começaram a fluir no Espírito Santo.
E foi há 5 anos atrás, foi um tempo de avivamento poderoso aqui na igreja. E agora o Senhor falou em janeiro para fevereiro, 5 anos depois, o Senhor falou bem assim: Tiago, o mesmo avivamento que eu trouxe há 5 anos atrás na igreja, que a igreja começou a caminhar no nível mais profundo em conhecer o Espírito Santo, as obras, os dons, a operação, como que ele se move. Agora nesse ano de 2020 e diante, eu estou trazendo esse mesmo espírito de avivamento, mas agora focado em Cristo. Então você está entendendo, irmãos, os louvores de hoje, tudo que você ouviu cantando aqui hoje, foi uma direção do Senhor desde o domingo passado. Todos os louvores que nós ministramos aqui eram louvores certeiros para aquilo que o Senhor queria fazer hoje. Então vem comigo, irmãos, o que nós temos falado muito do começo do ano para cá, além do Espírito Santo, do mover de Deus, mas é Cristo, é Jesus, entender toda essa obra de Jesus, e até porque Ele veio falar, apresentar também o Espírito Santo. Então tudo que você estiver procurando, fazendo, irmãos, tenta encontrar Cristo na Bíblia. Eu iria ganhar um relógio de presente, faz um tempinho que eu estou sem relógio, se alguém quiser me abençoar, amém. Faz um tempinho que eu estou sem relógio, e como eu e Jane, a gente tem aproveitado as noites que são mais livres para a gente dar uma caminhada na BR, eu queria aquele relógio que marca os passos, quantos quilômetros que você andou, quantas calorias você perdeu, aquela coisa toda, né? Irmãos, de repente, eu estava tudo certo para me ganhar esse relógio, mas o Senhor me pegou por dentro: Tiago, investe esse ano, abre mão do seu relógio, abre mão de um bem material e se envolve na leitura, se aprofunda comigo, não é mergulhar, então mergulha. Eu falei bem assim: amor, em vez de você me dar aquele relógio, eu quero um combo de 10 livros, que está no mesmo preço do relógio. Eu quero mergulhar em Cristo. Irmãos, eu estou vivendo uma imersão em Cristo. E tem um livro que eu estou lendo, já li uns pedacinhos, qualquer momento a gente vai compartilhar essa mensagem com vocês. Cristo no Velho Testamento, pelo amor de Deus, é tanta revelação de Cristo no Velho Testamento, apontamentos ali, que a gente vai compartilhando isso. Mas por que eu estou falando isso para vocês hoje nesse culto? Tudo que você estiver fazendo esse ano, esteja alinhado com Cristo. Não é só Cristo é para você, Jesus é para você, não. Comece a entender Cristo nas pequenas coisas. Então vamos lá, falando desse tempo de avivamento que nós estamos vivendo hoje, um tempo de palavra. Deixa eu falar para vocês outra coisa, eu preciso de falar isso. Os irmãos têm me procurado, e quando a gente conversa, um assunto flui naturalmente. Está todo mundo sentindo que do ano passado para cá, o nível de palavra da igreja, de todo mundo que ministra aqui nesse altar, o nível mudou. A gente está vivendo algo diferente na palavra, é ou não é? Está acontecendo uns moveres diferentes, está acontecendo um avivamento através da palavra, claro, através da adoração. Então deixa eu falar para você que ministra a palavra de Deus aqui na Missão Aliança: vem com tudo, vem para você deixar tudo aqui nesse altar, para você liberar tudo que Deus tem colocado no seu espírito. Eu vou falar com toda a certeza do meu coração, para os nossos companheiros de palavra, os homens e as mulheres, os líderes aqui da igreja. Esse ano de 2020, palavra do pastor aqui, vocês pregaram a melhor de todas as vezes no ano de vocês. Todo mundo que está pregando aqui nesses tempos, aqui na Missão Aliança, eu posso falar, vocês estão tendo as melhores pregações da vida de vocês esse ano. Está sendo diferente. Irmãos, vamos continuar nessa pegada. Deus tem feito coisas poderosas. Vamos voltar aqui. Quando Jesus ele veio a esse mundo, a salvação não era o objetivo final, queridos, mas sim o primeiro objetivo. Até porque se a redenção, a morte e ressurreição não fosse realizada, se não acontecesse a missão de Jesus aqui na terra, morte e ressurreição, como que o Espírito Santo seria enviado? Se a obra de Cristo não fosse completa, não teria Espírito Santo, irmãos. Não teria esperança para o objetivo final, que é encher todo aquele que é nascido de novo com o Espírito Santo. E em consequência disso, aceitou a Jesus, é cheio do Espírito Santo. No grande dia nós estaremos prontos para estarmos com o Senhor, irmãos. Olha que coisa linda. Lá em Efésios 3, o versículo 16 ao 19. Diz assim: oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser,
com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Agora vem o finalzinho: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, pleno é algo que é completo, é inteiro. Para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. O desejo de Deus é que o crente transborde da presença dEle. Eu vou repetir: o desejo de Deus é que todo crente nascido de novo transborde da presença dEle. Que sejamos cheios, sim, de toda a plenitude de Deus. A plenitude do Espírito é um resultado de termos uma vida manifestando Cristo e de sermos batizados com o Espírito Santo. Irmãos, tudo isso, essa plenitude de Deus em nós, é algo incomparável de tudo que o homem já tinha experimentado antes no Velho Testamento, até João Batista, irmão. Por isso que ele mesmo disse, João Batista mesmo disse: eu é que preciso ser batizado por ti. Irmãos, isso não é para você ficar tentando entender, é para você desfrutar daquilo que está disponível para nós, irmãos. Nós estamos vivendo em um tempo diferente, nós estamos vivendo uma realidade diferente, um poder que está totalmente disponível para nós todos os dias. E eu quero trazer uma figura hoje do Antigo Testamento apontando para esse tempo, uma passagem muito conhecida, que fala quando Israel saiu do Egito. Eles saíram da escravidão. Quando eles saíram da escravidão, eles tiveram que passar por um mar que se abriu, o Mar Vermelho que se abriu. E aqui, Israel deixou o Egito quando o sangue do cordeiro foi derramado e aplicado nos umbrais das portas. E do mesmo modo, nós fomos libertos do pecado quando o sangue de Jesus foi derramado em nossas vidas. Lá atrás, o sangue foi derramado nos umbrais das portas para que eles fossem libertos ali da morte. Então quem tinha o sangue nas portas estava livre, e após isso, essa libertação, eles não morreram, quem estava com sangue, foi o momento que eles passaram pelo Mar Vermelho ali. Do mesmo modo nós fomos libertos do pecado quando o sangue de Jesus foi derramado em nossas vidas. E aqui vem, os israelitas logo chegaram ao Mar Vermelho, e quando eles passaram no meio do Mar Vermelho, isso também é interpretado, não é teologia que diz isso, não são estudiosos que dizem isso. Esse momento do povo passando sobre o Mar Vermelho também é interpretado pela Bíblia como o batismo de Moisés. O povo saiu da escravidão, viveram uma libertação, passaram pelo Mar Vermelho. A Bíblia aponta esse tempo que eles passaram pelo mar como o batismo de Moisés. Eu quero mostrar isso para vocês. Lá em 1 Coríntios, o capítulo 10, versículo 1 e 2. Acompanha comigo aí, ó. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Aqui eu estou me atentando ao mar, aqui está relacionado ao Mar Vermelho, e a Bíblia diz que isso é comparado ao batismo de Moisés. Ok, agora vamos trazer para esse tempo presente. Da mesma forma, isso está apontando que depois que deixamos o mundo, a escravidão, nós somos uma nova criatura, nós nos convertemos, automaticamente nós passamos pelas águas do batismo, assumindo perante todos a nossa identidade. Assim como no Velho Testamento o povo foi liberto da escravidão e passou pelo Mar Vermelho, no Novo Testamento nós somos livres do pecado, somos uma nova criatura. Automaticamente a nossa conversão vai apontar para um batismo nas águas, assumindo que nós somos livres do pecado, somos filhos de Deus. Amém. Agora, irmãos, quando o povo de Deus primeiro atravessou o Mar Vermelho, agora vem
um segundo momento que eles atravessam um rio, que é o Rio Jordão. Aqui já tem outra comparação com o Velho e o Novo Testamento. Agora, quando o povo de Deus atravessa o Rio Jordão para finalmente entrarem na terra prometida, quando eles atravessam o rio, esse é comparado como um segundo batismo. O Senhor faz da terra prometida uma realidade acessível para o povo. Irmãos, quem passou o Jordão entrou na terra prometida, ou seja, estava acessível para todos aqueles que a atravessaram e foram para o outro lado. Era algo acessível. E aqui, o batismo no Espírito Santo é o cumprimento na figura do Antigo Testamento, referente à entrada na terra prometida. Assim como eles entraram na terra prometida, passaram pelo Jordão, era algo que estava disponível e acessível para eles. Depois que eu e você nos arrependemos, nos batizamos nas águas, automaticamente, ao fato de se arrepender, você vai viver um segundo batismo, que é o batismo no Espírito Santo, onde você vai ser cheio do Espírito Santo. E aqui tem o seguinte: esse batismo no Espírito Santo é o cumprimento na figura do Antigo Testamento, referente à entrada na terra prometida. Agora imagine comigo, irmãos, se os filhos de Israel, o povo de Deus, atravessassem o Jordão, mas ficassem satisfeitos em ficar só na margem daquele rio, só porque já atravessaram. Pensa comigo assim, vamos voltar lá no Velho Testamento. Passaram o Jordão, atravessaram, atravessamos, amém, glória a Deus. Eu já atravessei, fiz o que tinha que ser feito, mas eu quero ficar aqui na margem. Irmãos, você atravessar e ficar na margem é uma coisa, agora você atravessar e entrar, caminhar na terra prometida, naquilo que está disponível nesse novo ambiente para você, é outra coisa. Não significa que você atravessou e você está na margem, eu estou feliz, pastor. É a mesma coisa do que quando o irmão é cheio do Espírito Santo. O irmão fala em línguas, ele fica doido, eu estou falando em línguas, e a pessoa fica ali na margem, irmãos. Ela acha que falar em línguas é tudo. Não, já falo em línguas, eu não falava em línguas, agora eu falo em línguas. Estou falando em línguas, irmãos. Muitas pessoas ficam na margem quando recebem batismo no Espírito Santo, estão falando em línguas, acham que isso já é tudo, irmãos. Não fique na margem, vai além da margem, entre, caminhe na terra prometida, que há uma vida no Espírito. Tem coisas maiores para ser reveladas para nós. Então, se eles atravessassem o Jordão e ficassem na margem do rio, eles iriam perder o sentido e o objetivo da travessia daquele rio. Qual era o sentido e o objetivo, pastor? Era atravessar e ficar na margem? Não, o objetivo, o sentido daquela missão de atravessar o Jordão era caminhar e viver o que estava disponível para eles. Porque, irmãos, assim que eles atravessaram, havia nações para destruir e cidades para eles tomarem posse. Então, se eles ficassem na margem, eles não iam assumir novas cidades, não iam tomar posse de novos territórios se eles ficassem na margem, e era algo que Deus já tinha falado que era para eles. Então tem a ver com a nossa entrega, tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo, por aquilo que nós estamos vivendo. Agora pensa comigo, é exatamente isso que acontece quando o crente é batizado no Espírito Santo, mas não rompe, fica na mesma coisa. Irmãos, quando o poder vem, ele traz o domínio. Presta atenção, a partir do momento que eles passaram o Jordão, eles foram para conquistar novos territórios. Quando o poder vem, você vai conquistar novos territórios. Quando a presença vem sobre um ambiente, vai tomar territórios. Quando a igreja está de pé, a igreja ela vai tomando novos territórios, porque quando a unção vem, o poder vem, ele te capacita para ir, para possuir, para destruir as obras do inferno, e a igreja assumir ali que aquele lugar é do Senhor Jesus, onde a gente colocar a planta dos nossos pés é do Senhor, é abençoado. Irmãos, isso é você entender que quando o Espírito Santo está em nós, nós temos que ir e avançar e tomar territórios que estão nas mãos do inimigo e conquistar para o Senhor Jesus. É onde o reino se estabelece. O poder do Espírito Santo traz o reino de Deus, irmãos. Quando o reino vem, cadeias são quebradas, coisas que estavam agarradas na mão de Satanás, Satanás perde, porque o reino de Deus vem com poder. O poder do Espírito Santo traz o reino de Deus. Abacuque capítulo 2 versículo 14.
Diz assim: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Isso está falando do que, irmão? De possuir, de crescer territórios, e a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. O que é isso? É resultado do poder que está em nossas vidas, e nós estamos dando uma resposta àquilo que nós estamos carregando. E como que isso acontece na prática, irmãos? Agora eu vou citar 3 exemplos para vocês. Eu já queria falar isso umas 3 vezes aqui, mas o Senhor ainda falou bem assim: não é a hora, Tiago, não é nada demais. Eu vou citar exemplos de avivalistas aqui para vocês. E quando eu estava nessa mensagem, o Senhor falou bem assim: agora você vai contar. Eu tenho 10 exemplos, mas eu vou contar apenas 3 exemplos para vocês aqui. Pode ser que nos próximos dias a gente vai compartilhando os outros exemplos aqui. Entendemos que quando o poder vem, nos faz conquistar territórios. Olha o que aconteceu em alguns países. Como que isso acontece na prática? Exemplos de avivamentos. O primeiro que eu quero falar com vocês aqui, de forma dinâmica, o primeiro aconteceu lá na República Democrática do Congo, lá na África, com a menina Biboko. Olha o nome da menina, Biboko. Olha o que aconteceu nesse lugar, irmãos. Isso aqui já é a prática do poder de Deus manifestado em um ambiente. O culto acabou, e a menina, ela senta nas primeiras fileiras do banco e começa a chorar. E ela começa a se desesperar. Insistentemente ela chora, aquele desespero, e ela pede misericórdia e fala. Imagina o seguinte: o culto acabou, o povo já levantou e foi embora. O culto acabou, deu 2 minutos, vambora. Só que enquanto o pessoal estava indo embora, quando deu amém, aquela menina ficou na primeira fileira, nas primeiras fileiras, e ela insistentemente ela começou a chorar, insistentemente, e ela começou a dizer algo. Ela pede misericórdia e fala bem assim: será que a salvação para a minha vida? Imagina uma menina, não estou falando de uma senhora, de uma adulta. Ela começa a falar: será que a salvação para a minha vida? Será que tem salvação para a minha vida? Ela começa insistentemente a falar desse jeito. E o professor de teologia que está ao lado viu que muitas pessoas que já tinham ido embora começaram a voltar, e elas começaram a ser cheias da presença de Deus, através de uma menina ali, nas primeiras fileiras. Aquelas pessoas voltaram e começaram a ser cheias da presença de Deus. E no mesmo dia, depois que esse mover aconteceu, esse professor saiu da igreja, do povo tomado pela presença de Deus, e ele foi para um prédio que estava tendo um mover de Deus. E ele foi, era um prédio em construção, irmãos. Imagine um prédio em construção. Ele saiu da igreja, no mesmo dia ele foi para uma construção num prédio. Quando ele chegou no prédio, estava aquele mesmo mover continuando lá naquele prédio. Estava todo mundo tomado pela presença de Deus. Tinha gente derramado no chão da presença de Deus. Uma menina, o culto já tinha acabado. Olha, você que está aqui, papai e mamãe, Deus pode fazer isso com seu filho, com a sua filha, ou você adolescente que está aqui, o jovem, enfim, desde o menor ao maior. Um clamor, o Espírito Santo tomou todo mundo naquele lugar, a unção continuou lá na construção. Outro exemplo, esse aqui aconteceu na Argentina, Citibel. Um jovem Alexandre, de 20 anos, olha isso aqui, irmãos. Ele estava perto do seu instituto bíblico, no meio de uma campina, à noite, com o céu estrelado, e aquele jovem estava buscando ter uma experiência maior com Deus. Imagine o céuzão, aquela campina, o céu estrelado, e ali, Deus estava buscando se aprofundar mais em Deus, ter uma experiência maior com Deus, e de repente, irmãos, ele sente uma presença tão grande, que além de ser preenchido, arrependido pelos seus pecados, ele fica desesperado, e ele sai correndo para o instituto bíblico. Pensa no menino que começou a se arrepender ali, olhando para o céu, sentindo Deus, sentindo a presença de Deus, e de repente, irmão, ele levanta daquele lugar, daquele campo, daquele lugar, céu aberto, e ele vai correndo para o instituto bíblico, onde ele estava ali. E quando um rapaz abre a porta, irmãos, ele vai correndo. Quando ele chega no instituto bíblico, quando o rapaz abre a porta para ele poder entrar, ele entra, mas a presença entra junto. Ele entra e a presença entra junto. E dentro de alguns minutos, todos os jovens que estavam naquele lugar começaram a chorar tremendamente, clamando por arrependimento. Avivamento é essa consciência de arrependimento. Eles não estavam querendo viver uma emoção, vamos ser cheios, depois continuam fazendo as mesmas porcarias. Não,
Quando o menino chegou, abriu a porta, o povo já foi tomado pela presença de Deus, que trouxe arrependimento de pecados. O que é um avivamento de verdade? É quando você se arrepende do seu pecado. Isso é um genuíno avivamento, quando tem um arrependimento profundo. Quando o menino entrou, todos sentiram a presença de Deus, automaticamente todos se arrependeram e começaram a chorar tremendamente, clamando por arrependimento. Esse foi um dos maiores avivamentos que essa cidade de City Bell já viveu. Através de um jovem, esse avivamento começou a tomar a cidade, irmãos. Todo o instituto foi cheio da presença de Deus. E o terceiro e último exemplo de avivamento, esse aqui é forte. Esse aqui é para o pessoal da igreja que está aqui, que gosta de orar, irmãos. Esse aqui é para quem é apaixonado por intercessão. Esse aqui é para quem é apaixonado de orar 30, 40 minutos, 2 horas, 3 horas. Esse é apaixonado para quem gosta de fazer aquele jejum violento. Olha essa história aqui. Isso aconteceu em 1907 na Coreia do Sul. Olha o nome, Ping Yang. Ping Yang começa um ciclo de oração, e por meses eles oravam em turnos e em horas, para que Deus pudesse trazer avivamento sobre aquele lugar. Eles estavam orando por meses e horas, muito tempo, muitos dias que eles estavam orando. E aí acontece o seguinte: uma das pessoas se levantou daquele grupo e sugeriu o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu sei que nós estamos orando aqui tantas semanas, tantos meses, para ficar mais fácil, vamos cada um orar na sua casa mesmo, fica mais simples, cada um faz, cada um ora. Irmãos, diante dessa palavra, o povo fervoroso não deu ouvido não. Tipo assim, se você quiser orar na sua casa sozinho, você ora, mas nós vamos continuar orando nesse lugar, esse povo aqui reunido nesse mesmo lugar. Irmãos, eles intensificaram mais ainda a oração, e juntos eles passaram a orar naquele mesmo lugar 4 horas por dia, uma oração que havia meses, 4 horas por dia, agora eles estavam orando. Então na primeira semana de 1907, havia 1.500 pessoas na igreja presbiteriana central, e as pessoas estavam buscando mesmo a presença de Deus. E agora vem os relatos, irmãos. Os relatos dizem que naquela noite os céus pareciam como de bronze, estava difícil mover, e quando de repente o presbítero da igreja se levantou e confessou um pecado. Pensa numa igreja, aquele clima morto, aquele povo ali, o povo estava orando, não estava acontecendo nada, eles estavam orando, meses orando, e não acontecia nada. De repente, o presbítero, representando a autoridade maior daquela igreja, ele se levanta no meio de todo mundo, irmãos, e ele confessa um pecado. Sabe qual era o pecado desse presbítero? Vocês já pensaram coisas grandes, né? O presbítero confessou um pecado, que ele havia pegado $100 que não era dele, e que ele iria devolver para a pessoa. $100 que ele pegou, ele iria devolver. Então naquele momento era como se as barreiras caíssem, e todos começaram a chorar, e aquelas 1.500 pessoas começaram a chorar, a sentir arrependimento a partir do presbítero, e todos começaram a se levantar do seu lugar e dizer o seu pecado. Irmão, depois que o presbítero chegou, eu estou falando de 1.500 pessoas reunidas num lugar, imagina o tamanho. Imagina o presbítero levantando, aquela igreja que o movendo acontecia: eu quero confessar meu pecado. Todo mundo: meu Deus, eu peguei $100, R$100, vamos colocar para nós, eu peguei R$100 e eu não devolvi para a pessoa, quero devolver para a pessoa. Irmãos, quando ele contou esse pecado, começou a vir um avivamento. Só que com consequência disso, os irmãos da igreja, a congregação, começou a levantar um por um. Todo mundo que estava com pecado começou a confessar os pecados ali, ao vivo e a cores. Todo mundo começou a falar o que estava fazendo. Isso estava impedindo o avivamento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com todo carinho para você. O que Deus vai fazer na igreja, Ele vai fazer independente de você querer ou não, porque o querer ou agir é dele. Mas deixa eu falar, para de prender o avivamento na igreja. Para de prender o avivamento na sua casa. Para de prender o avivamento na sua família, porque enquanto não tiver arrependimento, o avivamento não vai ser de verdade. E a gente é capaz de passar anos e anos na igreja sem se arrepender do nosso pecado e acha que isso é avivamento. A igreja, o ambiente pode viver um avivamento, mas você não está vivendo um avivamento genuíno, porque não está tendo arrependimento de pecados. E muitas pessoas ficam nesse ciclo. Deus quer arrependimento, irmãos. Depois desse arrependimento,
A primeira passagem que nós lemos, o menino veio do campo, falou, todo mundo se arrependeu, todo mundo foi cheio do Espírito Santo. Aqui eles estavam meses orando, 1.500 pessoas, começando pelo pastor principal, eles confessaram o pecado e veio um avivamento. Por quê, irmãos? Quando um avivamento chega, você não consegue mais esconder o seu pecado. Quando um avivamento vem, o poder vem, irmãos. Ou você fica do mesmo jeito, ou você se rasga e fala, Senhor, esse sou eu, essa sou eu, Senhor. Quando o avivamento vem, ou você muda, ou então fica do mesmo jeito, irmãos. Mas o vento vai passar, o mover de Deus vai acontecer. Os relatos dizem que o culto, nesse dia aqui, olha só, irmão, para você que reclama de culto, você que reclama de ficar aqui 1h30, 1h40, olha o que é um povo apaixonado pela presença. Os relatos dizem que o culto começou às 19 horas, 7 horas da noite, e só foi terminar 2 horas da manhã. Pensa no mover de Deus, mano, de 7 da noite até as 2 da manhã, o povo ali vivendo aquele arrependimento e automaticamente o avivamento vindo. Esse foi o relato de um dos presbíteros. Valeu a pena ter passado, isso aqui ele falando, valeu a pena ter passado vários meses em oração, pois quando Deus, o Espírito Santo veio, ele realizou mais na metade de um dia em todos nós do que mais na metade de um ano. O que poderia ter acontecido na metade de um ano, Deus fez tudo na metade de um dia, nesse tempo que nós ficamos ali juntos. Por isso que às vezes a gente até brinca e fala bem assim, olha, se você nunca foi no encontro com Deus, a gente até brinca e fala bem assim, olha, irmãos, quando você vai no encontro com Deus, 3 dias que você fica lá é equivalente a 3 anos de igreja, de tão intenso que é a nossa intimidade, a nossa aproximação com Deus, naquilo que nós somos ministrados ali. E aí, agora vem um resultado disso tudo. Não parou só nas 1.500 pessoas o avivamento naquela igreja. Olha só o que aconteceu naquele lugar. Em menos de 2 meses, mais de 2.000 pessoas pagãs se converteram. E até meados de 1907, olha isso aqui, houveram 30.000 conversões ligadas ao centro Ping Yang, esse povo que orava. E até 1910, o avivamento não tinha esfriado, pois em outubro daquele ano, 4.000 pessoas foram batizadas em uma semana, e outras milhares enviaram os seus nomes dizendo que aceitaram a Jesus. E eu quero já chamar o ministério de louvor aqui. Irmãos, você está entendendo o que é o poder de uma intercessão? Um povo que ora, como que Deus age. Irmãos, não deixe de ser um intercessor da sua casa, não deixe de interceder, não deixe de ser essa pessoa de oração. E a Bíblia diz que aquele que se une com Cristo, se une em Cristo, é um com Ele. Jesus vem para redimir, restaurar todas as coisas, porque o tempo era chegado. Jesus veio para trazer perdão dos pecados, liberdade aos cativos, restituição da herança, e quando o véu do templo se rasga, nós temos livre acesso ao Pai. E não para por aí, irmãos, Ele envia o Espírito Santo. Então não tem céus fechados, queridos. Jesus veio e fez tudo isso. João Batista abriu o caminho para Jesus. Jesus veio, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo. Nós não estamos diante de céus fechados, irmãos, porque Jesus não vai vir. Jesus já está aqui, o Espírito Santo já está aqui no nosso meio. Eu quero só recapitular um negócio com vocês. Lembra da visão de João no livro de Apocalipse, que diz, né? João, sobe para cá que eu te mostrarei as coisas que vão acontecer. Naquele momento, quando aquela voz estava chamando João, João, sobe para cá. Irmãos, pensa o seguinte: já não basta receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. O que os profetas do Antigo Testamento não viveram, o que João Batista não viveu. Agora você imagine uma voz lá em Apocalipse falando assim: João, sobe para cá, porque eu quero te mostrar coisas que ninguém nunca viu. Eu quero te mostrar as coisas que vão acontecer. Naquele momento, irmãos, não se trata do Cronos, o nosso tempo natural, o seu relógio aí, que agora é 7:30. Não é esse tempo. Quando o Senhor está falando assim, sobe para cá, esse tempo é o Kairos de Deus, irmãos. Vem, porque eu te mostrarei, eu vou te mostrar. Não é o que o mundo vai te mostrar, mas é o que eu vou te mostrar. É uma realidade que está em uma outra atmosfera. Eu quero mostrar isso para você. Apocalipse 4, versículo 1.
Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse, olha o que disse a voz: suba para cá e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imagine se fosse com você, irmão, esse negócio, meu Deus do céu. Agora vem comigo, pode ficar de pé aí, vamos ficar de pé. Se aqui estava falando o que? Sobe para cá, venha ver o que está acontecendo aqui no céu, uma realidade diferente. Irmãos, Estevão em seu discurso no episódio do apedrejamento, ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Pedro, quando sobe para orar no terraço, ele teve uma visão, ele viu o céu aberto. Paulo, eu falei do Paulo, ele passou aqui do meu lado, né? Paulo, ele foi ao terceiro céu. Agora, irmão, se aconteceu tudo isso, pensa no que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está preparando e reservando para mim e para você essa noite. Se Estevão falou, eu vi os céus abertos. Se Pedro, quando ele sobe para orar no terraço, ele fala, eu tenho uma visão, eu vejo o céu aberto. Se Paulo foi ao terceiro céu, imagine uma realidade que está disponível e acessível para a gente mergulhar essa noite, querido. Se você quer mais poder do Espírito Santo, se renda essa noite. Quando o avivamento chega, irmãos, você não consegue mais esconder o seu pecado. Quando o avivamento chega, você não consegue ficar da mesma forma. Quando o avivamento chega, ou você muda, ou vai passar uma vida inteira achando que é livre, mas ainda continua escravo. Quando o avivamento vem, quando o poder vem, o Senhor, Ele quer trazer libertação.